Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, quando é que você descobre que um relacionamento ele já deu no que tinha de dar? Uma amizade, um convívio com alguém que até era bom, mas agora se tornou insuportável. Uma pessoa que carrega excesso de falsidade e de inveja dentro dela, que a todo momento ela tá tentando disfarçar, desfazer de você, lhe maltratar, mas você se doa para essa pessoa. Você tenta ajudar essa pessoa. Em todo relacionamento, pode ser familiar, pode ser relacionamento de casais, ou pode ser relacionamentos de amizades, em qualquer situação, que você tenha visão, que você chega até essa percepção, que é só você que dá e você não recebe, chegou o momento de você abrir mão dessa amizade, abrir mão dessa pessoa. Ah, mas eu já tenho 10, 20 anos que eu sou amigo dessa pessoa, eu zelo por essa pessoa, mas em toda relação que não existe uma via de mão dupla, que é só você que dá e você não recebe, quando você tem a visão que a pessoa não quis dar uma palavra por você, não quis lhe defender, não quis fazer nada ao seu benefício, ela calou, ela se omitiu, ela se escondeu, mas antes ela ajudou as pessoas a falar de você. Chegou o momento de você intervir esse relacionamento. Chegou o momento de você se afastar. Já deu no que tinha de dar. Pode ser amizade familiar, pode ser amizade de relacionamento de marido e mulher, pode ser amizades só de amizades. Já deu no que tinha de dar quando você tem a visão que você só dá e não recebe. Por qual motivo? É sobre isso que eu quero que você entenda. Uma pessoa que o odre dela, a emoção dela, tá super saturada de inveja e de falsidade, ela só vai abrir a boca para desfazer de você, para lhe maltratar, para mostrar os seus defeitos. Você tá o tempo todo ajudando essa pessoa. Você tá o tempo todo agradando essa pessoa. Você fez o que pôde por essa pessoa, mas naquela oportunidade que ela teve, ela lhe maltratou, ela se calou, ela se omitiu, ela se escondeu, ela não teve coragem de fazer nada por você. Isso é um relacionamento fracassado. É um fracasso de relacionamento. Pode ser marital, pode ser de amizade, pode ser um relacionamento familiar. Quando uma pessoa ela tem uma inveja cronificada dentro dela ao seu respeito por você, ela tem uma inveja cronificada, que é um sentimento enraizado, ela não sabe fazer outra coisa a não ser lhe sugar. Ela só sabe lhe sugar, se aproveitar de você. E a Bíblia diz isso. E Deus, ele revela no seu olhar, quando você começa a orar e começa a buscar a Deus. Às vezes você tinha uma amizade que você dizia que era muito seu amigo, mas já deu no que tinha de dar. Não é que não era amizade. Existia realmente uma coleguice. Existia um convívio. Então, você que gosta de uma pessoa, você acredita que o outro gosta de você o tanto que você gosta. E aí você não consegue ter essa visão da falsidade de uma pessoa. Só Deus revela no seu olhar a falsidade de uma pessoa ao seu respeito. Só Deus. Isso é algo espiritual. Então, quando você começa a orar e a pedir a Deus, me mostre no meu olhar, Senhor, quem são seus amigos, quem gosta de mim e quem não gosta de mim. É Deus que revela na sua visão, é Deus que faz aquela pessoa abrir a boca e mostrar para você, na sua visão, no seu entendimento, que já deu no que tinha de dar ali. Já deu no que tinha de dar. Quer dizer, se eu tenho uma pessoa que ela só tira de mim, só vai de mim para ela,
e não vem dela para mim, eu tô esperando o que dessa pessoa? O que é que eu espero a respeito dessa amizade? Então, essa pessoa que gerou um sentimento cronificado de falsidade ao meu respeito, ela só vai saber blasfemar, falar mal de mim, ela só vai saber blasfemar contra mim e desfazer de mim. Então, ela só tá andando comigo para se aproveitar de alguma situação. E é isso que a Bíblia ensina. Eu só consigo lidar com essa pessoa se eu estiver dando vantagem a ela. Se não, eu não consigo. E muitas vezes, muita gente anda com outra, mas ele não tem essa visão. Quer dizer, você tá andando com uma pessoa que ela não tem coragem de lhe defender, de fazer nada por você. Mas na hora que ela tem uma oportunidade, ela tem coragem de desfazer de você para que as outras pessoas vejam. Ela tem coragem de mostrar os seus defeitos para aquelas pessoas que não estão vendo os seus defeitos. Que tipo de amizade é essa? Como é que pode eu ainda fazer questão de estar com comunhão com essa pessoa? Andando com essa pessoa? Será se eu sou tão inocente assim que eu não tô vendo que essa pessoa, ela não gosta de mim? Ou eu tô querendo acreditar que a pessoa gosta de mim porque eu tiro algum proveito dessa pessoa? Onde está a visão e a emoção dessa pessoa que tem uma falsidade cronificada? Que ela só blasfema, que ela só fala mal, que ela só desfaz de mim, que mais antes ela tenta mostrar o meu defeito para quem não tá vendo. Mas eu só faço bem para essa pessoa. É isso que você tem que entender. Até que ponto eu posso caminhar com uma pessoa? Até onde eu posso caminhar com essa pessoa? Que eu acreditei que a pessoa gostava de mim, o tanto que eu gostava da pessoa. Tem muita gente que não sabe. Até que ponto? Então, o ponto que Deus explica que você tem que andar com uma pessoa é quando eu me dou e a pessoa é recíproco. Ela também faz alguma coisa por mim. Ela também dá uma palavra por mim. Ela também me ajuda. É uma via de mão dupla. Então, a partir do momento que a mão ela só vai, mas ela não volta, a pessoa não tá nem aí pra mim. Ela desfaz, ela ignora, ela não quer saber de mim, mas ela só me procura quando precisa. Chegou uma hora de eu dar um não. Chegou uma hora que eu tenho que enxergar qual é o sentimento dessa pessoa. O que é que ela carrega. É isso que você tem que entender da verdadeira espiritualidade do que Deus explica. Então, em Salmos, Deus explica quando uma pessoa ela tem uma falsidade e uma inveja, que é uma via de mão dupla dentro da pessoa. É como se eu lhe mostrasse uma moeda e uma mão da moeda, ela anda com a falsidade. A outra mão é a inveja. E eu tô lidando com essa pessoa e eu não consigo ter a revelação que é sobre mim, o sentimento que ela tem dentro dela de inveja e falsidade. Um lado da moeda é a inveja, o outro lado é a falsidade. Mas eu tô lidando com a pessoa, eu ajudo ela, eu sou amiga dela, mas eu percebo que ela o tempo todo, quando uma pessoa ela é assim, ela não consegue nem lhe apoiar, ela não consegue acreditar em uma palavra sua, ela não consegue lhe elogiar, ela não consegue lhe agradecer, mas ela consegue desfazer de você. Olha como é esse sentimento de um ser só que carrega a falsidade e a inveja como uma via de mão dupla. A falsidade, ela disfarça que gosta só para tirar de mim. A inveja, ela desfaz de mim através da palavra. E é sobre isso que eu vou ensinar para você. Como é que você pega pela palavra a falsidade de uma pessoa. Então, em Salmos 12:1, Deus diz assim: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Primeiro sinal que uma pessoa ela não é fiel.
que ela é blasfêmia. Ela só sabe falar mal das pessoas, ela chama palavrão e ela desfaz a todo momento de você. Ela desfaz tanto na sua presença como na sua ausência. E você, por ser cego espiritual, não consegue pegar a visão. Por isso só Deus lhe convence pela visão. Entende? Ela até desfaz de você na sua presença, mas Deus, ele não lhe convence da sua visão. Ela desfaz e você tá, sabe, como uma pessoa boca aberta, que tá vendo, mas não tá entendendo? Que a pessoa, ela tem dentro dela uma via de mão dupla. Um lado é a falsidade, o outro é a inveja. E ela transparece na sua presença, pela fala, que você não deve estar falando da sua vida para ela. Que você não deve estar se oferecendo mais para ela, tentando ajudar ela, mas na hora que ela pode lhe ajudar, ela não faz. E ela não faz não é porque ela não quer, é porque ela não sabe. É porque a emoção dela está cronificada dentro dela contra você. E você desconhece desse assunto. Então, cada um fala com falsidade a seu próximo. Fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Uma pessoa que é falsa, ela só sabe lisonjear as outras, mas só para ter vantagem. Só para ter vantagem e benefício. Olhe só como você vai pegar essa visão. Lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala com soberbamente. Então, toda pessoa que ela é soberba, mentirosa e orgulhosa, ela acredita que só ela sabe, só ela faz por você. Ela não tem a visão do que você faz por ela. Mas ela tá lidando com você, se aproveitando de você, mas na hora que ela precisa dar uma palavra por você, ela não vai dar. Mas antes ela vai desmontar a sua palavra. É a blasfêmia, ela vai desfazer daquilo que você fala. Você tá falando e você tem que pegar como é a fala dessa pessoa falsa. Como é que é a fala, que eu vou explicar aqui para você. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios, que o Senhor sobre nós, pela opressão dos pobres, pelos gemidos dos necessitados, me levantarei. É Deus que mostra para você a visão da emoção, da fala do outro, o que ele sente por você, através da fala. Então agora diz o Senhor, porei o salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada como fornalha de barro, purificada 7 vezes. Então aqui Deus, ele está explicando que a palavra, o sentido da palavra, que ela vem para você, é só Deus que lhe revela. O sentido da emoção, do que aquela pessoa está falando com você. O sentido que ela fala, o duplo sentido. Então, uma pessoa, quando ela é carregada de falsidade e de inveja com você, geralmente ela é soberba. Então, ela não acredita em nada do que você fala. Você vai falar alguma coisa, ela está desfazendo de você. Ela está engolindo a sua palavra. Ela está blasfemando. O que é a blasfêmia? É desfazendo daquilo que você fala. E você não é convencido ouvindo a fala do falso. Porque você acredita que ele sente por você aquilo que você sente. Entende? Você acredita que ele sente aquilo que você sente. E por isso é que a pessoa é enganada pela visão. Quando a pessoa tem um sentimento bom, então você acredita que as pessoas gostam de você como você gosta da pessoa. E você não pega qual é o sentido, o duplo sentido através da fala. Então, por mais que você tente ajudar aquela pessoa, ela está desfazendo da sua fala, porque ela não acredita em você. E por mais que você diga, isso está na Bíblia, ela não quer saber da Bíblia. Ela não quer saber da sua opinião. Ela não quer saber da sua razão. Ela quer saber da razão do que ela fala, que é desfazer da sua fala.
Então você tá querendo ajudar, você tá querendo dar, mas você só consegue dar a essa pessoa onde ela tá vendo um benefício. Quando ela não tá vendo um benefício, ela tá desfazendo de você. Ela tá maltratando você. E você não entende a respeito do sentido da fala, da soberba da fala. A soberba da fala, o soberbo, ele desfaz da sua fala. Ele desfaz do seu sentimento. Ele desfaz das suas razões, porque só quem tem razão é ele. Então, quando uma pessoa ela é soberba, só as coisas dela é quem presta, só os filhos dela é quem presta, só ela sabe de tudo. Ela já olha para você lhe diminuindo, ela olha para você de cima para baixo. Ela faz um raio-x de você como se você não soubesse nada. Ela já olha para você defendendo a emoção ruim que ela carrega. Então ela até lidar com você, mas é como se tivesse uma muralha, um bloqueio, e você não é convencido pela visão, porque você não ora, porque você não crê na Bíblia, muitas vezes, e porque você não é convencido pela visão. Então é por isso que ali na leitura Deus explica que só o Senhor é quem revela a falsidade. Então, do lado, a língua de uma pessoa falsa, ela lisonjeia, ela lhe elogia, porque ela tá tendo uma visão que é que ela quer com você. Então, a falsidade, ela tem dupla via. Ela tem a via de elogiar, para atirar, e ela tem a via de desfazer, de não acreditar, de não ouvir. Por isso a falsidade e a inveja, elas são primas irmãs. E uma pessoa que tem um sentimento descronificado dentro dela, ela só quer aquilo que ela quer. Aquilo que ela não quer nem ouvir. Ela não quer saber se é verdade ou mentira, porque ela tem outras verdades dentro dela. E é por isso que a amizade, ela tem uma data de validade quando não é amizade. A Bíblia diz, quando você tem uma amizade que é amigo, mais amigo do que um irmão, é para a vida toda. Na hora da dificuldade, na hora da adversidade, ali é que a amizade fortalece. Mas quando não é amigo, quando não é amizade, você só dá, mas você percebe que a pessoa não faz nada por você. Ela só quer. Mas na hora que ela podia dar, na hora que ela precisaria fazer alguma coisa por você, ela vai se esconder. Ela não quer emprestar, um exemplo. Não é bom emprestar, a Bíblia diz. Mas tem pessoas que você não pode dar um não. Uma pessoa que só faz algo bom por mim, como eu tenho coragem de dar um não quando ela pede uma coisa a mim? Como é que eu faço algo bom por você? Eu lhe dou, eu lhe ajudo, eu lhe favoreço alguma coisa, eu lhe apresento alguém ou algum lugar que lhe traz um benefício, uma vantagem, mas na hora que eu preciso, você pode me emprestar uma coisa e eu digo que não vou emprestar. Que amizade é essa? Ah, porque quem empresta não presta. Não é bem assim que a Bíblia ensina. Depende de quem pede. Depende da pessoa. Então você vai descobrindo isso, essa profundidade espiritual ao longo do tempo. Como é que funciona isso? Então a língua da falsidade, que a pessoa ela não é disponível, não é uma via de mão dupla, ela não é capaz disso, ela só finge. Ela só liga para você quando precisa de você. Ela só se aproveita de você. Ela só deixa você se aproximar porque ela quer colher de você na hora que ela precisar. Mas ela muitas vezes tá que não suporta você. Por isso ela blasfema contra você. Por isso ela desfaz da sua fala. Que você quer ser melhor do que todo mundo. Que você não é nada disso que você mostra para as pessoas, porque ela tá defendendo a emoção dela, que ela carrega contra você. Entende? A fala do invejoso, ele tá defendendo o sentimento dele. Então, geralmente, você vai perceber alguns exemplos que eu vou dar para você. As mínimas coisas, as mínimas que você falar para essa pessoa que ela é falsa com você, invejosa, a via de mão dupla dentro dela, essas duas, falsidade e inveja. Você só dá e você não tem capacidade de receber de maneira nenhuma essa via de mão dupla.
É quando você diz algo de bom, mas ela não acredita. Entende? É verdade, mas ela não quer nem saber. Ela está defendendo a emoção dela. Ela está desfazendo até daquilo que ela está vendo. Então, por exemplo, eu já tive várias experiências com pessoas invejosas. Em vários graus e vários sentidos. Quer dizer, você está até lidando, você está se relacionando com uma pessoa e está feliz com aquela pessoa. Ela não faz por mal, ela fala pelo sentimento dela. Então veja que é o sentimento que rege a fala. É a razão da fala da pessoa. E é por isso que você não tem mais o que esperar de uma relação que é só você que dá. Ela não faz nada por você, nada. Nada mesmo, ela não vai conseguir mais. Já deu no que tinha de dar a amizade. Então você tá se relacionando com alguém e a pessoa, que ela é, um lado é falsidade, o outro é inveja, quando ela vê você feliz com uma pessoa, geralmente ela vai dizer assim, tá enganada, bichinha. Isso aí é só no começo. Veja que a fala denuncia o sentimento que ela tem. Tanto por você, com a experiência da vida dela. Então ela tá vendo você feliz com alguma coisa, com alguém, um namoro, um exemplo, ela vai dizer, tá enganada, isso aí é só fogo de palha. É começo de namoro. Se iluda não, que os homens não prestam. Ela tá desfazendo do seu sentimento, da sua felicidade, da sua fala. Ela tá o tempo todo blasfemando contra você. E você tá lidando com a pessoa e você não sabe a razão da fala dela. Porque você não alimenta o espírito e não tem a revelação da fala. Entende? Então, ela carrega uma via de mão dupla. Um lado é a falsidade, o outro é a inveja. Então, ela só lidar com você com um benefício próprio, com uma vantagem para lhe sugar, como uma muleta. Como uma muleta. Mas já era para você ter descartado essa pessoa. Então, às vezes você quer ensinar uma coisa à pessoa, ela diz, pare de falar isso. Porque isso não é verdade. Isso da Bíblia não é verdade. Pare com isso, isso é uma bobagem. Ter rotina de orar? Era assim que eu ouvia. Ter rotina de orar, isso é uma bobagem, pare com isso. Quer dizer, é rotina de alimentar o corpo, não é bobagem. Mas a alma, como a pessoa não entende, a fala dela é pelo conhecimento que ela tem. Então ela está desfazendo do seu conhecimento, desfazendo das suas razões, desfazendo da sua emoção. Então Deus explica, não espere nada dessa pessoa, porque ela está vendo algo estranho em você, desfazendo de você, blasfemando você, porque ela carrega uma inveja cronificada. E a Bíblia diz isso. Onde é que está escrito isso? Que eu estou explicando aqui para você. Em Atos, Deus explica. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja. Quando uma pessoa está cheia de inveja. E contradiziam o que Paulo falava. E contradizendo e blasfemando. Quando uma pessoa está cheia de inveja, ela está o tempo todo contradizendo aquilo que você está falando. Ela está o tempo todo contradizendo. Então ela só está lidando com você porque ela vê algum benefício em você. Senão ela nem estava lidando mais. Ela nem lhe suporta mais. Ela tem inveja de você. Ela tem raiva. A inveja, a pessoa tem raiva. Ela se compara com você. Então ela está desfazendo de você. Mas ela está lidando com você porque ela está vendo algum benefício, alguma vantagem. Mas com o decorrer do tempo, você vai perceber que a pessoa está o tempo todo blasfemando e desfazendo. Mas como assim a pessoa está lidando comigo, está andando comigo, mas ela só está andando, se aproveitando de algumas situações. Ela só está lidando, se aproveitando de algumas situações, mas na maioria das vezes você vai perceber que ela só dá uma palavra por você
com as pessoas, quanto mais ela vai se enchendo de inveja a seu respeito, tá cronificando, ela vai falar contra você em alguma situação para expor você. Ah, isso aí eu jamais faria. Então, na hora que ela tiver uma oportunidade de expor um defeito seu, uma falha sua, ela vai dar uma fala contra você, no meio das pessoas. Mas para dar uma fala ao seu benefício, ao seu favor, ela cala. Entendeu? Ela cala. Você vai perceber que não tem como você lidar com essa pessoa mais. A não ser que você esteja lidando porque você está dando alguma vantagem a essa pessoa. Se você for favorecer essa pessoa, você consegue lidar. Se não, ela mesmo vai ser a pedra de tropeço para você. Porque ela anda com você, mas ela tá que não lhe suporta. Mas em algum lugar ela se aproveita de você. Ou financeiramente, ou é através de você que ela chega em algum lugar, ou de qualquer maneira ela não quer lhe perder. Por isso é que ela não lhe botou ainda para correr. Ela não lhe botou para correr porque ela precisa de você por algum sentido, mas não que ela goste. Então quer dizer, a pessoa tá pagando para ver, porque eu só dou, mas eu não recebo. Ela usa de desculpas para lhe dar um não. Ela usa de pretexto para desfazer. Ela dá uma de João sem braço. A pessoa que ela tem uma inveja cronificada. Que a Bíblia ensina como é o comportamento. O comportamento, ela tá o tempo todo blasfemando e desfazendo. O tempo todo. Mas você tá lidando com a pessoa e não tem a visão que ela é assim. Você não tem a visão. Então, até uma amizade, um exemplo, que você tem e a pessoa tem, ela tá dizendo que você tá confiando na pessoa que não presta, viu? Você acha que ela é sua amiga? Ela tá defendendo o sentimento dela. Você tá achando que ela é sua amiga? Ela não é sua amiga, não. Ela tá o tempo todo lhe botando para baixo. O tempo todo blasfemando. O tempo todo desfazendo. Então, até quando ela vê você feliz com alguém, ela vai dizer, tá se iludindo você, porque o homem não presta. É só porque você tá começando. Que eu ainda não vi um homem prestar. Depois que ele firma, ele não é nada disso. Ela tá falando, veja que a fala é a respeito da vida dela. Do sentimento que ela carrega. Então, uma pessoa que carrega uma inveja cronificada, ela já vive numa via de mão dupla. Dentro dela. É uma via de mão dupla. Então, ela só vai elogiar e tratar bem onde ela tá vendo um benefício e uma vantagem. A fala dela é o tempo todo de soberba. Então, a soberba, ela tá desfazendo de tudo que ela tá vendo que ela não consiga concordar. Ela tá defendendo o sentimento dela. A defesa do sentimento dela é desfazendo das pessoas. Então você vai perceber que só as coisas dela é quem presta, só ela é quem sabe, só ela tem razão, ela não dá uma palavra por ninguém, ela não favorece ninguém, ela tá o tempo todo se comparando. Uma inveja cronificada é assim, a falsidade e a inveja. Ela não dá uma palavra por ninguém, ela quer tudo das pessoas. Mas ela não confia em ninguém, ela não gosta de ninguém, ela só finge. É a fala da soberba. Então, qual é o momento que você percebe que já deu no que tinha de dar? Quando não é mais uma via de mão dupla. Era, já foi, hoje não é mais. A pessoa quer engolir até a minha fala. A pessoa quer apagar até o meu sentimento. Eu tô feliz e a pessoa tá ali dizendo que tem prazo de validade essa sua felicidade, porque homem não presta. Homem não presta. No começo tudo é flores, depois tu me diz. Entendeu? Então ela não tem mais o que lhe oferecer. Essas pessoas, elas não têm mais o que lhe oferecer. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai tentar o tempo todo desfazer de você. E já deu no que tinha de dar. Já deu no que tinha de dar. Porque quem é assim, ele nega. Não, não sou assim. Ela que tá dizendo. Ela que tá falando mal de mim. Ela que tá com inveja de mim. Porque eu não sou assim. Ele nega que é assim.
ele nega porque ele não é assim com todos. A inveja cronificada, que é a falsidade e a inveja, uma via de mão dupla dentro da pessoa, ela geralmente não é assim com todo mundo. Ela não é assim com todo mundo, entende? E é por isso que ela vai negar. E é por isso que você que tem que entender que só Deus é quem convence a você o sentido da palavra que sai da boca dessa pessoa. Porque ela pode querer acreditar nas pessoas, em você, ela tem uma defesa, um bloqueio, um ressentimento com você. E quando uma pessoa tem um ressentimento por você, quer dizer, se eu descobrir que uma pessoa tem um ressentimento ao meu respeito, já houve algum problema entre eu e essa pessoa? Ela tem uma mágoa de mim, o que é que ela tem comigo? Se você observa que não existe um bloqueio, e não existe uma causa, não existe uma razão, por que essa pessoa é assim comigo? Por que é que ela é assim comigo? Só comigo? Tem que existir uma razão, entendeu? Então, se houve um problema do passado e ela tem um ressentimento contra mim, eu dei o lugar, eu causei essa mágoa, ela é assim comigo porque houve um problema de uma história mal contada, houve um problema entre relacionamentos de namoro, né? Ela ficou com meu ex, um caso assim. Ela tem um ressentimento, aí tá explicado. Existe um ressentimento. Mas se a pessoa é assim comigo e não existe motivo, qual é a motivação do coração dessa pessoa? Porque ela é assim. Não, nunca discutimos, eu nunca fiz mal nenhum a ela. Ela anda comigo e ela tem esse comportamento. É um sentimento cronificado. A inveja é a falsidade que mora dentro dessa pessoa. E ela não suporta olhar para mim. Mas ela precisa, na visão dela, ela precisa de mim. E por isso ela me engole a pulso. E eu que tenho que ver. Que já deu no que tinha de dar essa amizade. Não é mais uma via de mão dupla. Por mais que a pessoa negue. É visível quando uma pessoa, ela só se aproxima de mim para tirar alguma coisa de mim. Ela só faz questão que eu esteja para me enganar em alguns momentos, para se aproveitar de outro momento. Entendeu? Onde é que você tem que perceber que quando não tem mais como uma pessoa me dar nada de bom, por que eu tenho que estar dando a essa pessoa? Por quê? Pode ser irmã, pode ser até mãe. Pode ser mãe. Ela é sua mãe, mas se ela só quer de você, mas ela não quer lhe dar, não, mãe. Eu vou lhe dar até aqui. Ela é minha mãe, mas eu só faço por ela até aqui. Eu só vou até aqui. Daqui pra lá eu não vou mais. Entende? Eu não posso me sacrificar a vida toda por uma pessoa que ela não quer me dar nada. Que ela não faz nada por mim, que ela só blasfema contra mim, só desfaz de mim, só me diminui, só quer acabar comigo. Isso é bíblico, isso não é desonra não. Fique aí no seu canto, no seu mundo. Eu preciso viver a minha vida, eu tenho que ter essa visão, entendeu? Que já deu no que tinha de dar. Então se a pessoa não vê que é assim, ela nega que é assim. Ela só se aproxima querendo de você, mas ela não quer dar nada para você. Ela tá o tempo todo desfazendo, desmotivando, blasfemando, falando mal. Ela tá o tempo todo defendendo a emoção dela, o sentimento dela. Ela em primeiro plano. Tem algo errado nessa pessoa. E eu não posso entrar nesse mundo dela e aceitar isso que ela tem para mim. Então eu posso ser filha ou amiga, só até ali. Não posso deixar, entende? Eu não posso deixar essa pessoa me engolir, fazer comigo o que ela quer. Porque a vida é individual. Eu que tenho que aprender, que eu já fiz demais. Se eu já fiz demais e nunca prestei, e a pessoa tá o tempo todo falando mal de mim, desfazendo de mim, por que eu tenho que continuar? Eu não tenho que continuar. Eu que tenho que mudar. Então a pessoa diz que não é assim, mas você percebe que é assim.
Na hora que ela precisava lhe ajudar, ela disse, não, não vou ajudar. Não quero falar. Não quero ajudar. Então ela tem um motivo dentro dela, uma mágoa dentro dela, um ressentimento dentro dela. Entende? Então quando é amizade e não houve nenhum problema, é a inveja. É a inveja. A pessoa, ela não consegue, quando ela carrega isso, ela não consegue acreditar em você, ela não consegue lhe apoiar, ela não consegue lhe agradecer, mas ela consegue blasfemar contra você. Engolir a sua fala, desfazer de você, esperar uma oportunidade até para se engrandecer em cima de você. Quando você fala algo ou ela achou que estava errado, eu jamais faria isso. Ali ela dá uma de boa, para todos dizer como ela é melhor. Ela quer ser melhor para todos ver. Mas quando ela tem uma oportunidade de dar uma palavra por você, ela não vai dar. Ela não vai dar, porque ela tá o tempo todo medindo, pesando, blasfemando, desfazendo, porque ela carrega uma falsidade, uma inveja cronificada, uma via de mão dupla dentro dela. Ela tem uma via de mão dupla, então ela só se aproxima com segundas intenções. Ela só fala ao benefício dela. Ela não dá uma opinião, uma dentro, quando tá você e ela, a pessoa. Ela não dá uma dentro. Mas antes, essas pessoas que são assim com você, ela apoia você no erro. Ela lhe motiva no erro. Ela lhe impulsiona no erro. Então ela tá o tempo todo defendendo a emoção dela, o sentimento ruim que ela carrega. Entende? Então é sobre isso que Deus explica. O tempo que já deu no que tinha de dar. Não era amizade e o tempo já venceu. O tempo da amizade venceu. Tem que partir para outra. Porque a pessoa não quer ouvir, não concorda, não acredita, não quer a sua opinião, mas ela tá ali o tempo todo esperando uma oportunidade para desfazer de você. E você não vai conseguir mudar isso, porque a pessoa nega que tem esse sentimento. Ela tem vergonha do sentimento que ela tem. Ela tenta esconder. E a Bíblia diz isso. Então você só percebe pela fala. E só quando você ora, Deus revela o sentido da fala que a pessoa tem, o sentimento que ela tem por você, que não é o mesmo que você tem por ela. Não é o mesmo sentimento. E você acredita que é o mesmo, porque você acredita que todo mundo é igual a você. É uma pessoa boa, é uma pessoa justa, é uma pessoa que fala a verdade. Você pensa que todo mundo é igual a você. A gente é assim, né? Então eu peço para você que deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.